Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Prazer ter vocês aqui conosco, prazer ter vocês no nosso podcast. Quero lembrar que esse é o podcast Pode Contar a Sua História, podcast da Farmarcas, onde nós trazemos aqui, convidamos pessoas inspiradoras, pessoas que têm boas histórias para contar, pessoas que de alguma forma podem nos inspirar com as suas histórias para que a gente possa ter uma vida melhor ou para que a gente possa usá-las como exemplo para outros momentos da vida. Então, o nosso podcast ele vai ao ar toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, sempre com um novo entrevistado, sempre com alguém que a gente acredita de fato que tem uma história para contar. Hoje nós temos um grande amigo, aliás, um grande amigo meu, Cal Rodrigues. Obrigado, Cal, obrigado por estar aqui. Ô, meu irmão. Uma honra ter você aqui, uma honra de verdade. Obrigado, assim, para mim é mais um sonho, né, poder estar realizando aqui com você, gravando, contando minha história, né, que poder ser uma dessas pessoas que tem uma história inspiradora, para mim, muito me honra. Nós fizemos, Cal, nós estamos fazendo nessa primeira temporada, né, desse projeto, uma entrevista com 12, nós estamos fazendo 12 entrevistas com 12 pessoas diferentes. Nós escolhemos você para ser uma dessas pessoas que possam contar a sua história aqui, que possa servir de exemplo. E eu conheço um pouco da sua história e exatamente por isso que eu confio, tenho certeza que a gente vai ter uma história aqui inspiradora. E dessas 12 pessoas, todo mundo está sempre muito próximo da gente, né? Então a gente acaba, de alguma forma, ainda que nós temos uma assessoria que procura saber e ajudar a gente a montar essa história, mas a gente acaba sabendo ou já conhece grande parte de tudo isso. Eu conheço grande parte do seu desafio, até porque, de alguma forma, nós estamos juntos aí na jornada há mais de 20 anos, né? Então, eu acho que a gente tem boas histórias para contar. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Cal, eu não sei seu nome, você não deve chamar Cal. Não, eu sou José Carlos Rodrigues Filho. É o nome do meu pai que passou para mim, só que ele mesmo, logo quando pequeno, começou a chamar de Cal. Primeiro era Calzinho, né? Só que depois eu cresci demais, aí virou Cal. Aí eu conectei o Cal Rodrigues. E isso, inclusive, me dá algumas dores de cabeça no dia a dia. Porque é povo que reserva hotel com Cal Rodrigues, me inscreve em evento com o nome Cal Rodrigues e, às vezes, a depender da burocracia, dá blackout e eu tenho que pedir para o povo consertar, senão dá errado. Eu nem sabia, nem fazia ideia, só te conheço como Cal. Mas vamos falar o seguinte, quem é o Cal Rodrigues hoje? Depois para a gente voltar para o passado, mas hoje, quem que é o Cal Rodrigues? Descreva o Cal hoje. O Cal Rodrigues hoje tem 42 anos, né? Hoje eu moro em Goiás há 7 anos, mas eu sou baiano, né? E hoje eu sou casado com a Aline, pai da Catarina e da Alice. A Alice tem 14 anos e a Catarina tem 8. E hoje eu sou um executivo da indústria farmacêutica, né? E sou um palestrante quando eu consigo ser. Sou atleta amador, né? Hoje faço triatlo, que é uma das grandes paixões da minha vida hoje, junto com trabalho, com família, né? E amigos. Então hoje eu sou esse cara, feliz, realizado, mas muito, assim, com muito anseio de realizar muito mais. Como você disse, você é baiano, São Jesus, lá para isso? Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus é interior da Bahia, onde está a Natulab, onde você começou a sua carreira na indústria farmacêutica, na Natulab. Exato. Santo Antônio de Jesus, ele está a 180 quilômetros da capital de Salvador. Eu morei minha vida inteira lá, saí para fazer faculdade e é justamente onde está a primeira indústria que eu trabalhei, né? Que foi a Natulab. Eu fiquei lá durante 9 anos e agora já tenho 9 anos de Geolab. Quando você foi fazer faculdade de farmácia, você não tinha nada a ver com a indústria farmacêutica, nada. Como é que você escolheu fazer farmácia? Cara, eu sempre gostei muito de falar, né? E aí todo mundo falava assim, vai fazer direito, fazer jornalismo. Eu sempre gostei muito de falar para as pessoas, de falar em público. E aí, durante o ensino médio,
eu comecei a ter muita habilidade com química e me identifiquei com a disciplina, né? Então essas humanas, química e física, olha que coisa louca. Eu sempre fui assim, de gostar de coisas muito diferentes. E aí eu tive um professor de química que o cara era muito inspirador, o Sérgio Carvalho. E aí ele me inspirou muito na questão da desenvolvimento na química. E como eu estava numa situação difícil financeira, minha família, na época, e química dá mais ibope para você dar aula particular e tal. Aí eu comecei, ainda aluno de ensino médio, dar aula para estudantes de séries anteriores. E eu tirava uma grana. Então eu comecei a ganhar um dinheirinho fazendo isso, dando aula particular. Tinha uma garagem na minha casa, eu comprei um quadro, né, foi meu investimento inicial, comprei um quadro negro, botei na parede, e aí esse professor, inclusive, me ajudava. Procura cal, que o bicho é fera em química, e ele vai ensinar vocês. Aí, no momento que eu era terceiro ano do ensino médio, eu dava aula para o pessoal de primeiro e segundo, até para alguns de terceiro também. O que caía, a gente tinha que faturar, né? Foi a primeira profissão, foi professor? Então. Foi a primeira profissão. Na verdade, o primeiro trabalho assim remunerado, fora as coisas que eu ajudava meu pai, foi mais assim inusitado ainda. Meu primeiro trabalho mesmo foi como Papai Noel. É engraçado assim, né? Mas é uma coisa que tem até algumas palestras minhas que eu coloco. A figura do Papai Noel, o povo fica sem entender e aí eu explico. Mas é Papai Noel de shopping? Papai Noel de shopping. A gente estava passando por uma fase meio difícil. Você é de classe média, Cal? Cara, meu pai é de origem extremamente humilde. Foi para São Paulo, saiu da roça na Bahia, foi para São Paulo, veio para São Paulo, ficou em São Paulo 10 anos. Foi camelô aqui em São Paulo e depois ele volta para a Bahia. E depois de um tempo ele empreendeu. Meu pai é um pequeno empresário, mas na década de 90 a gente passou por uma fase muito difícil. Foi justamente essa fase que eu dei aula, essa fase que eu comecei a fazer algum tipo de trabalho para ajudar no dia a dia. E o Papai Noel também foi nessa época. Eu era pesadinho. Nós vamos falar sobre isso. Eu era pesadinho. Pesadinho é E aí bondade. eu tinha um vizinho que ele era supervisor geral do shopping. Aí ele falou assim para mim, vai ter uma vaga agora, tá de férias? Vai ter uma vaga agora de Papai Noel lá no shopping. E vai pagar R$15 por dia. Eu falei assim, pronto, tô rico. Porque na época, né, em 96, se você pegar aí mais de 27 anos atrás, né? R$15 por dia eu achei que era uma grana. E aí eu fui para ser Papai Noel. E aí todo dia chegava maquiagem, roupa, bicho, no calor da Bahia, era difícil. E aí eu trabalhava, era R$15 por dia. E como foi no período das férias, casou certinho. Porque vai até final de dezembro, começa ali 1º de dezembro, trabalhei ali. Mas aí depois com essa questão da aula, você acabou também virando professor de verdade, professor mesmo de... Quando eu fui para a faculdade, logo no começo eu comecei a dar aula particular. Aquela aula que você vai na casa das pessoas. É delivery, né? Você vai na casa dar aula e Foi aí... assim que você aí eu comecei. A sua faculdade era federal? Não, lá em casa, todos os três, a gente nem se inscreveu em privada. Não podia, não. Não tinha dinheiro para pagar. E não tinha tantas coisas como tem hoje. Então lá todo mundo fez faculdade pública. E eu fiz faculdade pública, mas eu tinha que me manter em outra cidade. Eu comecei em aulas particulares, até que eu consegui entrar num cursinho pré-vestibular. E o cursinho pré-vestibular foi muito importante no meu desenvolvimento. Primeiro que você pega turmas cheias, 150, 200 alunos, né? E eu já caí assim, eu nunca tive medo disso, de sair da zona de conforto. Mas assim, eu lembro que no começo eu ficava no nervoso, porque era muita gente. E eu estava começando um negócio assim, e o cara na época apostou em mim, falou assim, não, venha, eu vou te dar essa oportunidade. E aí eu consegui desenvolver bem. E durante toda a minha trajetória dentro da universidade, eu fui professor. Eu participei de projeto de iniciação científica, que tinha também a bolsa, que ajudava você também a tirar um dinheirinho. E eu fazia também aula em cursinho pré-vestibular. Isso me proporcionou até eu me casar antes de acabar a faculdade. Sua esposa ela estudava lá também? Não, minha esposa morava em Santo Antônio de Jesus.
E tá. aí a gente começou a namorar no início da faculdade, mas como eu comecei a dar aula e eu consegui um emprego formal como professor, carteira assinada, tudo direitinho, de química, na rede adventista de ensino, aí eu me senti corajoso e casei. Porque a história minha com minha esposa é uma história assim, dá outro podcast de 5 horas, porque a história nossa é única, né? Por quê? A gente se conhece da infância. Ah, Eu fui o primeiro namorado dela, ela foi ela foi minha primeira namorada. E nossos pais são amigos e a gente morava na mesma rua. E eu conheço ela desde 3 anos de idade. Estava predestinado a E a gente vai ficar junto até o fim. Que coisa boa. É uma história assim, não dá pra copiar não, que é diferente. Que coisa legal, que coisa maravilhoso isso, maravilhoso. Carl, e durante a faculdade, você também era, pelo que consta e pelo que eu já conversei contigo, uma pessoa inquieta. Movimento estudantil, professor de cursinho. Ou seja, essa sua veia de comunicação, ela sempre esteve presente na sua vida. Muito, muito, muito. Eu sempre fui um cara assim, muito comunicador, né? Conversador já sou da vida inteira. Muito inquieto. Então sempre gostei muito de falar em público. E assim, o gostar, a paixão, ela superava as limitações. Porque eu sempre fiquei e ainda fico nervoso. Mas assim, minha vontade de estar ali na frente falando para as pessoas é maior do que qualquer obstáculo que venha a ter. Então assim, eu sempre gostei muito. Aí o movimento estudantil me ajudou muito, porque você tem que estar lá na frente, você tem que comandar as assembleias, você tem que liderar as pessoas. E foi um período aí no final dos anos, da década, no começo dos anos 2000, um período de efervescência, né? Muita coisa acontecendo, né? Que eu peguei um movimento estudantil, assim, mas antes dos anos 2000, que eu comecei ali em 99, né? 99, 2000, 2001, foram os 3 anos que eu atuei mais fortemente nisso. E eu tive a oportunidade de ter sido pioneiro no curso de farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi a primeira turma. Então a primeira turma é a turma que tem mais incertezas e problemas. Então tinha que ter um movimento estudantil atuante. Para você ter uma ideia, você sabe como é a agenda de um reitor de universidade. O reitor da universidade na época foi no meu casamento em Santo Antônio de Jesus, debaixo de chuva. E o casamento, aquele casamento que só tem a cerimônia, não tem festa, não nem tem uma nada. coxinha. Não tem nem um guaraná depois. Então assim, ele foi no meu casamento, cara. Pense no como eu me senti. Porque o reitor da universidade é uma figura que a gente sabe da agenda, da importância. Então, assim, isso sempre... Carl, e esse movimento estudantil ajudou a forjar o seu pensamento, o seu caráter, a sua vida a partir daí, ou foi uma fase? Não, ajudou demais. Ajudou demais. E, assim, em desenvolvimento pessoal, quando as pessoas me perguntam assim, as suas potencialidades... Quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo de liderar pessoas. E o movimento estudantil, né, aquela coisa de vem comigo, de você orientar as pessoas, de você liderar. Porque no movimento estudantil você já tem uma estrutura de presidente, de vice, secretário disso, secretário daquilo. E a gente fazia movimento estudantil de forma séria. Então, apesar dos posicionamentos políticos, nosso movimento estudantil... um ex-diretor meu sempre falava assim, Carl é um organizador. Então, o movimento estudantil que eu fazia na universidade com minha equipe era assim, bem organizado. A gente tinha um negócio bem organizado, então me ajudou muito. Foi uma empresa júnior de gestão para mim, antes de eu chegar realmente no mercado de trabalho. Legal. E a dinâmica de professor de cursinho também é uma outra forma que ajuda muito na comunicação, ou foge um pouco assim da forma que a gente vai depois construir a vida. Porque ainda que é um professor, ele tem que ser muito diferenciado, né? Você não está lá necessariamente para ensinar. Você tem que estar lá muito mais para fazer com que o cara guarde na memória aquilo que ele tem que fazer na hora da prova. Exato. Aí tem muita criatividade aí dentro da aula, de às vezes inventar uma música, inventar uma paródia, fazer
uma brincadeira para que aquilo fique, para você falar de química, mas de uma forma que o cara consiga guardar a fórmula lá na tabela periódica na hora que ele precisa. Exatamente. E assim, se eu fosse orientar um professor de cursinho hoje, porque quando eu comecei, você começa meio perdido. Porque tem aquele professor que conta muita piada e a galera dá muita risada. E assim, no comecinho, quase eu me perco. Quase que eu me perdi. Mas depois, rapidamente eu peguei aquela veia de que você tem que ser original. E aí eu comecei a perceber que as minhas tiradas totalmente espontâneas fazia a galera curtir muito e dar risada. E a galera se divertir. Porque o cara no cursinho, você tem que descontrair o cara. Às vezes o cara trabalhou o dia inteiro, o cara está numa pressão ali. E facilitar. Eu sempre fui um cara muito didático para explicar as coisas, até aquelas coisas mais difíceis, seja na indústria, né, que na área técnica onde eu trabalhei, onde eu comecei minha carreira, seja na química ali do pré-vestibular, eu sempre fui muito da didática, de fazer comparações, de fazer analogias para explicar as coisas, de realmente facilitar. E o cursinho, isso no cursinho é o mais importante. É muito conteúdo, pouco tempo, muita pressão. Às vezes os cursinhos que eu ensinava eram noturnos, e isso também já é um fator que dificulta. Então, realmente, o cursinho me trouxe muita leveza. Na hora de subir para dar uma palestra, de ser mais descontraído, me ajudou muito nisso. Mas até então, ok, você não, vamos chamar que você liderava, você estava à frente do público, mas não necessariamente ainda você era um palestrante. E por que que, dentro dessa efervescência toda, por que que você volta para Santo Antônio de Jesus? Eu volto para Santo Antônio de Jesus porque eu sou amigo de infância de Milton. Ah, tá. Milton Júnior, que na época era um dos sócios da Natulab. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu saí, assim, certo que eu queria indústria farmacêutica. Porque eu fui terminar a graduação fazendo uma extensão, um estágio curricular no LAFEP. Sei. Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco. Conheço. Né? E participei lá do desenvolvimento de metodologias dos produtos lá do coquetel da AIDS. E eu falei, pô, eu quero indústria. Aí quando eu voltei para a Feira de Santana, eu liguei para Milton, falei assim, Painho, né, como a gente chama, né, na Bahia, como é que a gente fala? Painho, eu quero trabalhar na indústria, velho. Vem pra cá. Foi assim, cara. Eu liguei pra ele, segunda-feira eu já estava trabalhando. No dia que eu cheguei para falar com ele, eu já fiquei para trabalhar. Mas você foi para a parte de desenvolvimento de produto, P&D, fábrica. Você foi... Totalmente técnico. Eu fui para dentro da fábrica e como eu gosto de botar a mão em tudo, eu fui para dentro da produção, trabalhar com boas práticas ligadas à produção. Ou seja, você deixa toda a efervescência de aula, de cursinho, de movimento estudantil, de universidade, de uma cidade maior e volta para Santo Antônio de Jesus, ficar lá dentro do laboratório. Dentro do laboratório. Aí eu fui farmacêutico mesmo dentro da produção, trabalhando com BPF, boas práticas de fabricação. Aí pouco tempo depois eu virei gerente da garantia da qualidade. E aí eu fui começando, mas a gente traz o negócio da efervescência, o movimento, a gente traz e onde a gente está, a gente implementa. Aí o organizador entra em ação. Então as reuniões agora eram com os farmacêuticos. Né? A liderança era com um grupo de farmacêuticos. Então isso nunca muda. E aí, graças a Deus, eu fui desenvolvendo, né, muito foco, muito trabalho, eu fui desenvolvendo dentro da empresa, na área técnica. Até que eu virei RT da empresa, que é o responsável técnico, né? A caixinha saiu com o seu nome? Saía com o meu nome, a caixinha. Né? E eu acho que o farmacêutico, sempre quando ele vê as caixinhas dos remédios com o nome dele ali, né? Com o nome de um farmacêutico... Você tem guardado lá em casa? Cara, eu tenho guardado. E depois, o meu irmão chegou um período C também, de lá. Eu não sei se existe algum caso, é até uma curiosidade de 2 irmãos que tenham sido responsável técnico pela mesma indústria farmacêutica. Mesma indústria. Tá. E aí eu fui RT, então assim, eu comandava essa equipe técnica de farmacêuticos dentro da empresa, então foi um período assim muito intenso, muito importante para a empresa também.
E eu fiquei assim, mais da metade da minha trajetória dentro da empresa lá foi nessa área técnica, dentro de fábrica. E aí como é que você foi para o comercial? Cara, o comercial, como é que eu fui para o comercial? Eu fiz uma ponte, eu fiz um processo de transição e inclusive isso foi pensado. Olha como é que é a questão do planejamento em tudo na vida da gente. Porque eu pensei assim, o dono da Natulab sempre gostou muito de treinamento, de falar para a equipe de venda, e aí me levou para uma convenção da empresa. Essa convenção, se eu não me engano, eu já participava das convenções, só que aí a gente levou a parte de treinamento para a equipe de venda mais formal. E aí, cara, eu falei assim, poxa, eu achava a área comercial mais minha cara. Tinha mais a ver comigo, com o meu perfil. E eu também, eu vislumbrava muito crescimento. Eu achava que na área comercial eu chegaria mais longe e teria mais oportunidades. Isso era uma coisa que eu imaginava. E aí eu comecei. Mas são áreas totalmente antagônicas, opostas. Você fazer remédio, controlar a qualidade de remédio e você, lá na ponta, vender. Eu conheço farmacêuticos que se formaram em farmácia e foram para o comercial, foram trabalhar na área de vendas. Mas você está na área técnica, desenvolver parte da sua carreira na área técnica e depois ir para a área de vendas, é muito mais complexo. É um giro assim, é um giro completo realmente. Aí o treinamento foi a transição. Depois dessa convenção, não, ele tem que viajar. Né? Aí o dono da empresa falou assim, ele tem que viajar para treinar as equipes das empresas, das distribuidoras. Aí no dia 1º de julho de 2010, eu fiz minha primeira palestra com a equipe de venda de distribuidora. Sabe onde foi? Sei, foi na Palmed, em Palmas. Lá do Cleomar. E aí foi minha primeira palestra. Aí eu comecei. No primeiro ano eu já fiz mais de 50. No segundo ano eu fiz 160. Rede de farmácia. Eu vinha para São Paulo aqui, ficava a semana inteira. E aí, qual foi o meu laboratório? Andar com o vendedor, andar com o representante, conversar com o balconista. Então, eu trazia o técnico, estudando e aplicando técnica de vendas e bebendo dessa fonte, de onde a coisa realmente acontece, para deixar de ser um teórico do produto e entrar na teoria e na prática do mercado. Aí eu fui me desenvolvendo. Aí, para fazer a conexão, a empresa na época não tinha as ferramentas de auditoria. Eu fui o primeiro, quando foi comprar a primeira ferramenta de auditoria, que era IMS Health, eu fui o cara que recebeu isso, que eu abracei isso aí. Não tinha uma figura da inteligência de mercado na empresa. Então, quando a coisa está se constituindo, surge muita oportunidade. Então, quem é muito disponível e interessado em crescer, o cara vai pegar a oportunidade. Aí eu peguei isso aí. Aí foi treinamento e inteligência de mercado. Foi um caminho para eu ir para o marketing. Então, eu fiquei nessa área um tempo, de marketing e inteligência de mercado. Treinamento, eu vou falar assim, treinamento eu nunca deixei de dar. Se você me chamar e falar assim, eu quero que você venha dar um treinamento sobre colírios aqui semana que vem. Se você me pedir, eu venho. E dou o treinamento. Então, isso nunca vai sair da minha vida. Isso vai estar na minha vida o tempo inteiro. Aí, do marketing, inteligência de mercado, eu fui para o comercial. Tá, e aí você encerra esse ciclo e resolve ir para o Goiás. Porque no comercial, na Natulab, eu fiquei só um ano e meio. E depois a empresa foi vendida, passou por uma série de transformações. Você sai e vai buscar oportunidade, até porque Santo Antônio Jesus só tem... Bahia tem pouca indústria farmacêutica. Se você quer continuar, obviamente, você tem que fazer a jornada e para outro... Mas você chega na Geolab como gerente de marketing também. Não. Não? Eu chego na Geolab como gerente regional do Nordeste. A mudança minha para a Geolab foi outra tomada de decisão, assim, inclusive contrariando a maioria das pessoas que estão do meu lado opinando sobre o que eu vou fazer. Por quê? Geolab era pequenininha na época. Geolab era pequena, mas era mais ou menos já do mesmo tamanho da Natulab, mas o que eu era na Natulab, percebe? Que você tomar uma decisão dessa, sair da zona de conforto, você então, chegar... Aparentemente é um downgrade.
Os donos da Geolab nem me conheciam. E os donos da Natulab, eu vivia com eles. Uhum. Então, assim, foi uma tomada de decisão que, assim, mudou minha vida, mas na época foi muito difícil, assim. Se eu tivesse que fazer uma enquete, eu não iria. Por isso que às vezes você não pode ir por enquete. Você tem que ir por feeling, por coragem. Então, foi uma decisão de muita coragem. Na verdade, quando você fala assim, um gerente regional, você era o representante da Geolab no Nordeste. Era basicamente isso. Você cuidava de uma equipe ali. Eu cuidava de uma equipe no Nordeste. No Nordeste. Uma equipe no Nordeste. Então, ainda morando na Bahia. 1 ano eu morei na Bahia. Eu morei 1 ano na Bahia. E quando eu tomei a decisão de ir para a Geolab, minha esposa estava grávida ainda. E eu falei assim, poxa, eu vou mudar assim, vou. E eu fui. Então teve muita decisão de coragem que eu tomei assim ao longo desse tempo aí que... Bom, em algum momento aí, então você vem para Anápolis, que nem quando a gente fala morar no Goiás, você mora em Anápolis. Eu moro em Anápolis. Moro em Anápolis. Que aliás é uma belíssima da cidade. Mas é interior do Goiás, totalmente diferente, um outro ambiente, imagino que para você não, porque você já viajava o Brasil todo o tempo todo, mas para a família, num primeiro momento, até entender, porque é uma cidade que tem mais oligarquias, mais famílias tradicionais, é uma sociedade um pouco mais fechada, né? Imagino que isso no começo também seja um desafio. E eu venho para Anápolis assumir o marketing, voltar às minhas origens por isso que eu estava te perguntando. Por isso eu estava te perguntando, porque eu te conheci no marketing da Geolab. Eu te conheci no marketing. Coragem, tomada de decisão. Liga para André. André, vagou uma posição de marketing na empresa. Eu morava onde? Na Bahia. Só que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que sair da Bahia. Eu tinha que ir para um lugar que fosse centro de indústria, polo de indústria, seja São Paulo, seja Anápolis, que é. Aí eu tomei a decisão, falei assim, não, eu vou voltar para o marketing. A enquete também dizia que não era para eu ir. Não volta para marketing não, seu negócio é comercial. Eu falei assim, eu vou... Essa história durou menos de 6 meses. Que quando eu tive que necessariamente me mudar fisicamente para Anápolis e trabalhar na fábrica. E aí eu comecei a ter contato com eles. Aí a empresa tomou a decisão, falou assim, não, eu quero que ele assuma vendas. Na época o Jorginho falou assim, não, eu quero que ele assuma vendas. Você quer? Eu falei assim, cara, isso está na minha lista de realizações. Bora junto. Aí foi para gerente e depois diretor. Aí eu fui para gerente nacional de vendas, né? Fiquei um tempo ainda dando cobertura para o marketing, fazendo ali as duas coisas, que me ajudou muito nisso, na formação também. E aí eu fiquei 5 anos como gerente nacional de vendas, um pouco mais de 5 anos. E aí tem 2 anos que eu assumi a diretoria comercial e marketing. Muito bem. Então, agora você é diretor, os desafios são outros, você lidera uma equipe grande, o planejamento que você tem que apresentar para o ano e depois correr atrás de números, aí nós já sabemos, todo mundo sabe exatamente como são esses desafios. Mas agora eu quero voltar porque a gente precisa contar uma história que eu acho que é o que realmente aqui vai trazer uma inspiração maior para a galera. Porque como jornada, o que está claro aqui como trabalho, é que você sempre foi um cara focado, um cara que se propõe a fazer algo e faz com dedicação e faz bem feito, não desanima e esse é um processo natural de quem quer evoluir, de quem quer crescer profissionalmente. Estou certo? Perfeito. Tá. Mas aí, vamos voltar para a história do Papai Noel. Teu primeiro emprego era de Papai Noel porque você era obeso. Eu comecei a engordar mais para o fim da minha adolescência. Na época do Papai Noel eu já estava gordinho, né? E até foi uma característica que me atraiu aí para a vaga de Papai Noel. E eu entro no final do ensino médio para começar a faculdade, foi um dos períodos que eu mais engordei, até chegar realmente à obesidade mórbida. Que altura você tem, Carlos? Eu tenho 1,75 m. Você pesava? Cheguei a pesar 146 quilos. 146 quilos. Isso tem uma limitação absurda em termos de mobilidade. Limitação absurda, qualidade de vida, remédio para pressão, insulina alta, pré-diabetes. Aí quando eu fui engordando, cara, eu engordava de um jeito assim, eu cheguei a engordar 8 a 10 quilos por ano. Aí quando eu cheguei em 2008,
Em janeiro de 2008, eu estava com 146 quilos e 26 anos de idade. Aí eu vou e me submeto a uma cirurgia bariátrica. Que não é uma... Porque a cirurgia bariátrica, como... É uma cirurgia, e às vezes ela é perigosa, mas sobretudo a cirurgia bariátrica, antes da bariátrica, você tem que se preparar psicologicamente para que você vá passar por novos desafios da vida que são eternos. A cirurgia bariátrica eu considero que o tratamento mais agressivo para combate da obesidade, que dá mais resultado no curto prazo, mas não é a salvação. Eu, inclusive, sou um exemplo disso. Olhe que eu, como tudo na vida, eu gosto de estudar e me aprofundar. Na época que eu fiz a cirurgia logo, eu ia para Salvador dar palestra para o povo que ia se operar. O médico me pinçou e me colocou me dava nessa função. Eu ajudava muito ele nisso aí, no começo, bem no começo. Então, depois da bariátrica, eu emagreci 60 quilos. Rapidão. Muito rápido, muito rápido. Só que a gente tem assim, milhares de casos de bariátricos que voltam a engordar, inclusive ultrapassam o peso que tinham anteriormente. Isso. Ah, mas isso não quer dizer que a cirurgia bariátrica não funcione e não seja bom. A culpa, na verdade, não está aí. A culpa está no processo de mudança de hábito que não aconteceu na vida das pessoas. Porque o estômago ele volta a crescer. E o ser humano também consegue manobras, seja via álcool, seja via doce, seja via beber lata de leite condensado, né? Só sei que ele desenvolve uma habilidade de voltar a ganhar peso e ingerir calorias de novo. E aí eu voltei a engordar. Pensa aí, 2008. Aí 2010 eu já tinha perdido todo o peso, 60 quilos. Mas quando chegou em 2018, que a recuperação do peso ela é progressiva. 2018... Porque você vai dilatando o estômago. Exatamente. Você bebe um pouco mais, né? Você começa a beber todo dia, porque você já não consegue comer o que você queria comer, mas o seu cérebro quer que você preencha com alguma coisa. Então, de 2010 a 2018, dos 60, voltou 40. Obviamente que hoje teria voltado até mais de 60, se eu tivesse continuado. Aí, quando chegou em 2018... eu tomei uma decisão. 5 de novembro de 2018, dentro de um avião, voltando de uma expedição que a gente sempre fazia, ainda faz, com o pessoal de off-road, que vai com os carrinhos UTV, moto de off-road. A gente fez uma no Lençóis Maranhense. A turma da indústria, Geolab. Eu encontrei vocês uma vez lá lá no Ceará, não vou me lembrar o local, eu estava... Jericoacoara, exatamente. Eu estava voltando e vocês estavam desembarcando para fazer essa expedição. Aí eu fui, só que eu não consegui fazer de moto, e eu queria ter feito de moto. E refletindo assim, questão de incapacidade física e tal, eu falei assim, vou mudar de vida. Vou mudar de vida. E nesse mesmo período, uma coisa que ajudou bastante, tem uma pesquisa científica, que eu inclusive uso isso numa palestra minha de alta performance, que estudou o comportamento de atletas. E ele começa a falar hábitos dos atletas de alta performance, disciplina, escrever metas, aquela coisa que você já ouviu muito também, aquele conjunto de ações diárias que você vai implementando na sua vida que te ajuda. E eu li sobre isso e falei assim, poxa, eu vou seguir adaptando algumas coisas, mudando, incrementando, até criando coisa nova, mas eu vou seguir esse padrão e vou tentar, e vou trabalhar para mudar de vida. Aí comecei caminhadinha em 2018, caminho e corre, abril de 19 eu fiz minha primeira corrida de rua, 5 quilômetros, e aí fui. Aí, final de 2019, entrei na primeira assessoria de corrida somente. Em 2020 eu comecei a nadar e correr. Já não caminhava mais, só caminhava para trabalhar, mas aí correndo e nadando. E aí depois comprei uma bicicleta. Aí eu me abracei com o triatlon no final de 2020. E aí depois que eu me abracei com o triatlon, eu não soltei mais ele. E a gente tem uma relação hoje, é uma das coisas mais importantes da minha vida hoje, junto com outras como trabalho, família, meus amigos. O triatlo hoje é um componente importante da minha vida.
e que os 40 quilos já foram, qualidade de vida, né? E isso tá de uma forma muito organizada dentro da minha vida, porque eu gosto muito de levar a sério, né? As coisas, assim, eu gosto de formalizar mesmo. Aí eu tenho treinador, tenho nutricionista, tenho médico do esporte. Aí, como eu sou um cara amador, mas eu tenho minha equipe. Quem é minha equipe? Minha equipe tem roupa padronizada, meu staff, né? Minha mulher, meus filhos acompanham todas as competições. E fica atrás, a minha filha mais velha é cinegrafista, né? Faz os vídeos, né? Ela que joga os vídeos no Instagram, que posta as coisas. E a mulher também está ali segurando as coisas, tomando conta de tudo, e a gente vai seguindo. Eu faço como se eu fosse um atleta profissional no meu ambiente de amador e que o maior opositor meu dentro da competição sou eu mesmo. E você competiu fora do Brasil ou não? ainda não. Eu já fiz mais de 10 provas de triatlo oficiais no Brasil, já fiz umas 50 corridas de rua, né? Mas aí já tem um plano para o ano que vem. O plano que já está escrito, já está todo no papel já o plano do ano que vem, porque tem que ser assim. Mas assim, gerenciando muito a cabeça também, para manter o prazer. E o chefe, né? Você trabalha com o André, com o Jorginho, que trabalha direto com o dono. Isso é muito desafiador? Você lembra também, você trabalhava com o Milton, você trabalhava com o Marconi, né? Ou eu seja, venho de uma escola boa. Eu venho de boa assim, experiência. E eu vou te falar, eu sempre fui bom nos relacionamentos. Sempre assim, consegui me sair muito bem nos relacionamentos. É muito importante. E é muito importante você entender, e aí para todo mundo que tá ouvindo, cultura. A cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? Porque a cultura da empresa, você entra numa empresa para ser coordenador, para ser gerente, mesmo para ser diretor de uma área, como é o meu caso. Assim, você não vai mudar a cultura daquela empresa. Então a adaptação, você faz contribuições, mas a adaptação à cultura da empresa é muito importante. Muito importante. Ô, Cal, então, hoje você é o diretor comercial da Geolab, você lidera a área comercial tanto na parte de retail, que é o farma, como o hospitalar, tem uma galera enorme embaixo de você, é um atleta amador, mas um atleta de alta performance, e a sua vida está toda ali focada com a família no Goiás e tudo mais, mas você ainda é um cara que continua viajando para o Brasil todo, ainda se disponibiliza a fazer palestra, ainda voltar para aquela origem que te trouxe, né? Então, imagina que aqui nós estamos falando para um público, grande parte dessa galera são jovens que estão começando a carreira, tá começando às vezes a fazer uma jornada. E e a gente tem conversado muito, inclusive aqui internamente, sobre isso, sobre a pressa que o jovem tem, às vezes, na construção da carreira, sem estar maduro o suficiente e achar que já tem que ir para um outro cargo, achar que tem que ir para uma outra atividade, já começa a se achar que está sendo injustiçado porque está há 3 meses naquela cadeira e não foi promovido ainda. Então, para que a gente possa finalizar e para que essa nossa história aqui, essa sua história de sucesso possa servir como uma inspiração ou como um conselho para esses jovens, e certamente você tem jovens na sua equipe, o que você diria para essa galerinha toda? Edson, eu vou definir essa mensagem de orientação, de conselho. Como você falou, de conselho, com a palavra. A palavra é equilíbrio. E eu tenho avaliado muito isso na minha vida e sempre tenho verificado o seguinte: quando a gente foge do equilíbrio, quando a coisa está desequilibrada, a gente vai ter alguma consequência que a gente não queria, né? Algum efeito colateral. Então, por que se alimentar bem? Por que praticar atividade física? Por que trabalhar na medida certa? Por que cuidar da família? Por que fazer as coisas? Usar a rede social, para quem gosta de usar, no tempo correto, né? No caso das telas e etc. e tal. Quando a gente consegue colocar tudo isso em equilíbrio, com certeza o nosso resultado lá no final ele vai ser melhor. Então, eu tenho utilizado muito isso.
Equilibrar. Equilibra a tua vida. Se você equilibrar a tua vida, a tua ansiedade vai diminuir. Se tu equilibrar a tua vida, você não vai se exceder naquilo que você não pode se exceder e se doar menos para aquilo que precisa de mais doação por tua parte. Então, acho que a busca pelo equilíbrio, para mim, tem sido indispensável para poder manter as coisas dentro dos patamares melhores. Legal, muito legal. Esse é sempre um desafio muito grande. O jovem, às vezes, tem uma pressa acima daquilo que a vida pode oferecer das etapas, né? Ou queimar etapas, ou querer ser rápido, ou querer um inconformismo que talvez seja muito relacionado até às próprias questões que você colocou aqui das redes sociais, mas infelizmente a gente precisa, como pessoas que têm uma boa carreira, que têm uma história para contar, e por isso você está aqui, a gente orientar esses jovens para que faça as coisas certas nesse equilíbrio certo, certo? Sim. Muito obrigado, Cal. Bom, galera, então nós tivemos hoje Cal Rodrigues, um grande amigo e, como vocês viram, tem uma grande história para contar. Este nosso material vai estar nas plataformas do YouTube e no Spotify. Se vocês puderem compartilhar, contar essa história para mais pessoas, porque certamente isso vai nos ajudar a inspirar mais pessoas a ter sucesso, a ter uma carreira profissional bem equilibrada, a saber que a vida é feita de desafios. Então, da minha parte, Cal, muito obrigado por você estar aqui. Admiro muito você sabe disso, admiro muito o seu trabalho. Acho que você tem uma contribuição absurdamente grande. Tenho certeza que você tem uma contribuição absurdamente grande para o desenvolvimento da nossa cadeia farmacêutica, desde a orientação das palestras que você faz para balconista, para empresários, para as pessoas que formam o nosso mercado de varejo, e liderando uma grande empresa como você lidera, uma grande parceira nossa aqui na Febrapar e na Farmac. Então, obrigado por isso tudo. Eu agradeço e, como te falei, né, fico muito honrado e, assim, um líder como você poder compartilhar esse momento aqui, poder contar essa história, e espero que o fator principal, que essa história possa inspirar pessoas e encorajar pessoas a seguir atrás dos seus sonhos e das suas realizações e poder realmente realizar e fazer a diferença. Maravilha. Obrigado, galera. Até a próxima.